Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula do nosso curso de Física Básica. Hoje é a aula de Física 1 Mecânica, nossa aula de número 15, onde a gente vai estudar a parte de forças conservativas e energia potencial. Vamos lá? Bem, inicialmente a gente tem que pensar no significado de forças conservativas. O que seriam essas forças? Então, essas forças elas pertencem a um grupo de forças que, para serem chamadas de conservativas, elas têm que atender a dois critérios. O primeiro critério é que essa força, o trabalho produzido por ela, não pode depender do caminho. Ou seja, se eu estabelecer um ponto inicial e um ponto final para executar o trabalho, independente do caminho que eu faça, desde que eu mantenha o mesmo ponto inicial e o mesmo ponto final, o trabalho tem que ser exatamente o mesmo, independente do caminho. Então, nessa situação aqui, vamos definir o ponto A como ponto inicial, o ponto B como ponto final. Se eu fizer o trabalho através do caminho 1, ou eu fizer esse trabalho através do caminho 2, a gente vai perceber que se a força é conservativa, o trabalho tem que ser exatamente o mesmo, uma vez que o ponto inicial e o ponto final são exatamente os mesmos. Então, o trabalho para ir de A até B pelo caminho 1, que é o caminho aqui vermelho, é exatamente igual ao trabalho executado para ir de A até B pelo caminho 2, que é esse caminho azul. Então, os trabalhos são iguais. A segunda exigência para a força ser conservativa é que o trabalho resultante dela em um percurso fechado tem que dar zero. Ou seja, o trabalho resultante tem que dar zero. A soma de todos os trabalhos tem que dar zero ao longo desse percurso fechado. Exemplo disso, se eu sair do ponto A e for para o ponto B, e depois eu retornar do ponto B para o ponto a soma disso, já que isso é um percurso fechado, tem que dar zero. E isso é um dos critérios que a força tem que atender para ela ser chamada de conservativa. Percebeu o seguinte fato, que se eu vou de A para B, ou seja, pelo caminho vermelho, vamos considerar que aqui o trabalho é positivo por esse caminho. Se eu fizer agora o trabalho de B para A, como o ponto inicial e o ponto final continuam sendo os colocados da maneira como a gente apresentou aqui, então o trabalho vai ser numericamente igual ao de A para B, só que quando eu voltar de B para A, o trabalho vai ser negativo. E aí é razoável você imaginar que se você somar esses dois trabalhos aqui, nesse percurso fechado, vai dar zero. Bem, uma vez que a força atendeu esses dois critérios, ela vai ser chamada de força conservativa. Exemplos de forças conservativas existem várias na natureza. Aqui a gente vai citar, por exemplo, o caso de algumas. Então, exemplos de forças conservativas. A força-peso é uma força conservativa. A força elástica é um exemplo de força conservativa. A força elétrica, que a gente vai estudar em Física 3, a parte de eletromagnetismo, né? Força elétrica é um exemplo também de força conservativa. Aqui para nós, como nós estamos estudando a parte de física ou mecânica, a gente vai tomar como exemplo aqui a força-peso para a gente fazer um teste e verificar se ela atende a esses dois critérios. Vamos lá? Então, vamos supor inicialmente o movimento de um corpo sob a ação da força-peso. Ou seja, um corpo vai partir da posição A e vai para a posição B, sofrendo esse deslocamento causado por essa força. Uma vez que essa força causou esse deslocamento, aqui vai ter um trabalho exclusivo dessa força. Bem, vamos analisar aqui então o trabalho dessa força. Pelo caminho 1, é o caminho do ponto A em direção ao ponto B, que é um movimento de queda, né, de descida, o trabalho, já que essa força é constante, é força, deslocamento, cosseno do ângulo entre esses dois vetores. A força aqui é a força-peso, o deslocamento corresponde à altura que o corpo desceu, a gente chama de H, e o ângulo entre esses dois vetores, já que o vetor deslocamento está para baixo e o vetor peso para baixo, o ângulo entre eles é zero, vai ficar cosseno de zero. Peso é mg, H representa a altura que o corpo caiu, cosseno de zero é mais 1. Então aqui vai dar um trabalho positivo quando eu me desloco da posição A para a posição B pelo caminho 1, esse caminho de A para B. Vamos fazer agora o caminho inverso. Vamos supor agora o corpo partindo da posição B, indo para a posição A. Então o caminho inverso é um lançamento vertical para cima. Porém, nessa situação, continuamos tendo a ação da força-peso. Essa é a única força agindo no corpo. Porém, conforme o corpo vai subindo, o deslocamento aponta para cima, o peso aponta para baixo, então o ângulo entre esses dois vetores vai ser 180 graus. Se a gente calcular agora o trabalho nesse segundo caminho, que é o caminho de B para A gente vai aplicar o mesmo conceito. Então, o trabalho é a força, o deslocamento, cosseno do ângulo entre esses vetores. A força continua sendo o peso, o deslocamento é a altura que o corpo subiu, partindo de B indo para A, e agora o ângulo entre esses dois vetores aqui é 180 graus. Peso é mg,
H representa a altura que o corpo subiu, cosseno de 180 é menos 1. Então, quando eu pegar isso aqui e multiplicar por menos 1, aqui vai dar um trabalho negativo quando o corpo partir da posição B e for em direção à posição A pelo caminho 2. Então, nesse caminho 2, você percebe que ele tem um trabalho em módulo, né? Se você olhar só, se considerar o sinal e olhar só o módulo, aqui é MGH, aqui é MGH. Então, a gente percebe que os trabalhos são iguais. Porém, a gente percebe que se você somar esses dois trabalhos aqui, nesse caminho fechado de A para B, e depois ele retornando de B para A, nesse caminho fechado o trabalho vai dar zero. Então, fazendo aqui a continha, o trabalho resultante, que é nesse ciclo de A para B e depois de B para A, o de A para B foi essa continha que nós fizemos, o de B para A foi essa continha que nós fizemos aqui em azul. Portanto, a somatória desses trabalhos vai dar o trabalho resultante. Então, o trabalho resultante vai ser de A para B, MGH, de B para A, menos MGH. Somando esse com esse, vai dar um trabalho valendo zero, ou seja, um trabalho nulo, e, portanto, a força-peso ela atende a esses dois critérios. Daí a ideia de a gente poder dizer que a força-peso ela é uma força conservativa, uma vez que ela atende a esses dois critérios. A força elástica, se a gente pegasse ela para executar esse mesmo procedimento, a gente ia constatar que acontece exatamente isso. Com a força elétrica, a mesma coisa. Então, essas três forças são exemplos de forças na natureza que são conservativas. Bem, posto isso, o que a gente consegue fazer? Toda força conservativa, a gente consegue associar a ela uma energia potencial. Então, se a força é conservativa, ela obrigatoriamente ela vai ter uma energia potencial associada a ela. Vamos chamar essa energia potencial pela letra U. Bem, como cada força conservativa tem uma energia potencial, então se você pegar a força-peso, a energia potencial dela a gente vai chamar de energia potencial gravitacional. Se você pegar a força elástica, aqui está o exemplo da força-peso, se você pegar a força elástica, associada à força elástica, a gente vai ter uma energia potencial elástica, que é uma energia associada a essa situação. Perceber que a energia potencial gravitacional vai estar relacionada com a posição do corpo, enquanto que a energia potencial elástica vai estar relacionada com a deformação do corpo. Já a força elétrica, que a gente vai estudar em Física 3, é uma energia, ela vai ter uma energia associada a ela, chamada energia potencial elétrica. Todas essas modalidades de energia potencial são energias que estão associadas à configuração do sistema. Então, quando eu coloco esse corpo nessa posição em relação à Terra, esse sistema formado pelo corpo e a Terra, ele vai ter essa energia potencial gravitacional associada a essa configuração. Quando eu coloco essa molinha deformada nessa posição, então nessa configuração, essa mola vai ter uma energia potencial elástica. Então a energia é sempre associada à configuração do sistema. Se eu mudar essa configuração, vai mudar essa energia. Porém, a gente percebe o seguinte, que o que vale a pena no cálculo da energia é você calcular qual é o potencial que essa energia tem para produzir trabalho. Uma vez que eu coloco o corpo aqui, a energia que eu vou ter nessa configuração me possibilita executar um trabalho. E quem vai executar esse trabalho é essa força aqui. Nessa situação aqui, quem vai executar esse trabalho é essa força. Como é que a gente calcula, então, esse trabalho? Esse trabalho, ou seja, a variação da energia que esse sistema vai sofrer mediante a execução de trabalho, está relacionado dessa maneira. Perceber que quando eu escrevo isso, eu estou dizendo que a variação da energia potencial, quando esse corpo executar o trabalho de trazer esse objeto daqui para cá, essa variação da energia que esse corpo vai sofrer é exatamente igual ao trabalho promovido por essa força. Então, ΔU, a variação da energia potencial, é igual ao menos o trabalho. Esse menos, daqui a pouco a gente vai justificar o significado dele. Então, por enquanto, entenda que isso aqui é um conceito. Tá? O ΔU, que é a variação da energia potencial, é sempre igual menos o trabalho executado pela força conservativa. Bem, como é que a gente pode escrever esse ΔU e esse trabalho? O ΔU, se a gente pensar isso aqui para o caso unidimensional, vamos imaginar um corpo sofrendo essa variação no eixo X. A gente pode escrever isso da seguinte maneira. ΔU é sempre uma variação, então vai ser energia potencial final menos energia potencial inicial. Então, delta é sempre a final menos inicial. Aqui o igual, aqui está o menos. E quem é o trabalho? O trabalho, no sentido mais genérico, é uma integral de uma posição para outra. Ou seja, quando o corpo se desloca de um ponto para outro, aqui ele vai partir de uma posição para outra, vai ter um trabalho acontecendo. Quem executa esse trabalho é essa força. Essa força é a força conservativa. Se for o peso, aqui vai aparecer a força peso. Se for a força elástica, aqui vai aparecer a força elástica. E a gente tem que desenvolver essa integral definida, de um ponto até outro. Então, essa é a ideia do que a gente vai aplicar na
nas situações que a gente vai estudar mais adiante. A gente vai precisar disso para calcular qual é a energia. Então, a variação da energia, que é o que eu tenho desse lado, ela está conectada ao trabalho dessa maneira, ok? Pensando nisso, vamos aplicar então para o caso da energia potencial gravitacional. Como é que seria isso aplicado para o caso da energia potencial gravitacional? Vamos supor aqui um corpo que vai partir de uma posição inicial, indo para uma posição final. Aqui seria o chão. Então aqui é o nosso nível de referência. Ele sai desse ponto, que está nessa altura, e vai até o chão, que é o nosso nível de referência. O chão vai fazer aqui o papel da nossa posição final. Quando ele se desloca daqui para cá, a única força que vai agir nele é a força peso. E a gente já sabe que a força peso é uma força conservativa. Se ela é uma força conservativa, a gente vai definir a energia associada a essa força. E para a gente determinar essa energia do sistema, que é formado pelo corpo e pela Terra, a gente vai definir essa energia a partir daquela definição que a gente fez anteriormente. Porém, a gente tem que fazer algumas considerações. Vamos considerar que a posição de partida do corpo é a altura que o corpo se encontra, então a posição inicial dele é H. Quando ele está nessa posição, a energia gravitacional dele a gente vai chamar de UG. Quando o corpo chegar aqui embaixo, ele não tem mais altura, a gente está no nível de referência, então aqui é zero. E é razoável você imaginar que se ele está aqui embaixo, não tem altura, não vai ter energia potencial gravitacional. Então vamos adotar aqui como zero. Então, essas aqui são considerações que a gente tem que fazer para realizar esse estudo. Aplicando agora aquela definição, a gente vai escrever que a variação da energia potencial, no caso agora gravitacional, é igual a menos a integral da força que está causando esse trabalho, que é a força peso, em função da altura. Ou seja, aqui a altura está no. A gente está pensando no movimento no eixo vertical, por isso que a gente colocou aqui dy. Da posição inicial até a posição final. Da posição inicial até a posição final. Então, isso aqui é o que vai nos dar energia. Então, o que a gente vai fazer agora? Quem é peso? Peso é menos mg. Menos, porque a gente orientou o eixo y para cima e o peso sempre aponta para baixo. Então, aqui é menos. Bem, quando a gente vai fazer essa integral, a gente tem que olhar isso aqui primeiro com calma. Por quê? Porque esse menos mg, isso aqui é uma constante. Durante o movimento de descida, a massa é sempre a mesma, e como eu estou nas proximidades da Terra, a gravidade não muda. Esse mg é constante. Quando eu tenho uma integral, e dentro da integral eu tenho um termo constante, a gente pode jogar esse termo para fora. Então eu vou pegar esse menos mg e vou jogar para fora. Esse menos vai se juntar com esse menos, vai dar mais, pela regra de sinais. Vou colocar só mg. E aqui o que sobrou dentro da integral foi só o dy, ficou dy de y final até y final. A integral de dy é simplesmente y, definida da posição inicial até a posição final. Então ficou mg, está aqui mg, integral de dy é y, da posição inicial à posição final. Substituindo esses limites aqui dentro, a gente coloca aqui o y final, menos, e depois eu coloco aqui o y inicial. Então vai ficar um menos o outro. Então isso aqui vai ser traduzido como y final menos y inicial. Aplicando esse mg ao y final, vai dar mg y final. Aplicando isso aqui ao y inicial, vai dar mg y inicial. Perceber que o ΔY é a variação de energia. Então aqui eu vou ter energia potencial final menos energia potencial inicial, igual a isso aqui. Esse termo, a energia potencial final, está associado a essa parcela. Enquanto que a energia potencial gravitacional inicial está relacionada com essa parcela. Olhando agora as considerações do problema, o que a gente pode fazer? Onde está aqui marcada a energia potencial final, a gente considerou ela zero. Então, isso aqui é zero, quando a minha posição final, o y final, for zero também. Então, eu coloquei aqui o mg em evidência e coloquei aqui ó, y final menos y inicial. Só que o y final é zero. Quando eu considero lá embaixo a energia potencial gravitacional zero. Então, aqui vai sobrar só menos energia potencial inicial, menos UG, perceber que isso aqui a gente está chamando agora simplesmente de UG, né? Só sobrou ela. Aqui sobrou mg menos h, já que isso aqui é zero, aqui só sobrou menos h. Como aqui tem menos, a gente pode multiplicar os dois termos da equação por menos 1. Menos com menos aqui vai dar mais, menos com menos vai dar mais, aqui vai ficar só mgh. Ou seja, quando esse corpo é colocado aqui em cima, tomando aqui o chão como referência, nessa posição aqui em cima, a energia desse sistema formado pelo corpo e pela Terra é essa energia. É essa energia do sistema corpo-terra. Percebendo que esse H é a altura do corpo em relação à Terra. Então, é uma energia, essa energia potencial gravitacional, é uma energia de posição do corpo. Quando o corpo é colocado numa certa posição em relação à Terra, mas é do sistema, corpo-terra. Olhando isso com mais cuidado, então a gente pode perceber que essa energia potencial é uma energia associada à posição do corpo. E ela depende basicamente da massa do corpo, que é medida em quilograma,
da gravidade da Terra, que é 10 metros por segundo ao quadrado, da altura que o corpo se encontra em relação ao nível de referência. O nível de referência, em muitos casos, a gente vai considerar como sendo o solo. E aí, quando eu utilizar isso em quilograma, gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, e a altura medida em metros, a energia vai ser sempre calculada em joule. Essa energia é aquela energia que o corpo tem devido à posição dele, tá? Em relação à Terra. Para ficar mais claro isso, vamos aplicar esse conceito. Vamos supor que você tem um bate-estacas e ele tem uma massa de 2 toneladas e ele se encontra numa altura de 10 metros do solo. Então, o que eu imagino é essa situação aqui. Esse é o nosso bate-estacas. O nível de referência a gente está tomando como referência o solo. E daqui, da onde está o bate-estacas, até o solo, a altura é de 10 metros. E esse bate-estacas aqui, ele tem 2 toneladas. Perceber que quando ele está aqui, esse bate-estaca, o sistema formado pelo bate-estaca e a Terra, eles vão ter uma energia potencial gravitacional que pode ser calculada desse jeito. Separando as informações, a massa é de 2 toneladas, 2.000 quilogramas. A altura que o bate-estaca se encontra em relação ao solo, 10 metros. A gravidade da Terra é sempre 10 metros por segundo ao quadrado, e eu quero a energia potencial gravitacional desse sistema, só que eu quero em kJ, como o problema pediu. Então, como aqui a gente já acertou as unidades, é só aplicar a definição. Então, energia potencial é mgh, a massa 2.000, gravidade é 10, a altura é 10 metros. 2.000 vezes 10 vezes 10 dá 200.000 joules. Andando com a vírgula aqui, 3 casas, ó, 1, 2, 3, eu tiro esses 3 zeros, vai ficar só 200, e eu posso colocar aqui o prefixo quilo. Então, 200.000 joules é a mesma coisa que 200 quilojoules. Perceber que aqui eu tenho uma energia muito grande acumulada nesse sistema, que uma vez que o bate-estacas caia, ele vai ajudar na compactação do solo, ou seja, ele vai usar essa energia para executar o trabalho de compactar o solo, ou seja, fazer a fundação do solo. Bem, agora a gente já conhece basicamente 2 tipos de energia nos sistemas físicos que a gente estudou. Tem a energia cinética, que é uma energia relacionada ao movimento, que ela é calculada como sendo mv² sobre 2, é o nosso K. E a gente agora tem a energia de posição, que é a energia potencial gravitacional, que é o mgh. Mas existe uma relação entre essas duas energias, né? Como é que a gente percebe isso? Analisando, por exemplo, um problema de queda livre. Quando a gente olha para a queda livre, coisa que a gente já estudou lá atrás, a gente olhando agora pelo aspecto da energia, a gente percebe que na queda livre de um corpo, a gente tem a energia potencial gravitacional sendo convertida em energia cinética. Esse talvez seja um dos aspectos mais bonitos da natureza. Na natureza existem diversas formas de energia, mas sempre uma forma vai estar sendo convertida em outra. No caso aqui da queda livre, quando o corpo sai dessa posição e vem para essa posição, aqui em cima ele tem energia potencial gravitacional. Se ele estiver parado aqui, ele não tem energia cinética. Mas conforme o corpo vai caindo, a altura dele vai diminuindo. Então, se a altura vai diminuindo, ele vai perdendo energia potencial. Essa energia potencial vai diminuindo. Em compensação, o corpo vai ganhando velocidade. Se ele vai ganhando velocidade, ele vai ganhando energia cinética. Então, você percebe que quando a energia potencial diminui, a energia cinética aumenta. Ou seja, se a gente analisar isso pensando no trabalho, quando o corpo sai dessa posição e vem para essa, tem um trabalho acontecendo devido à força-peso. Esse trabalho da força-peso, o trabalho da força-peso, aumenta a energia cinética do sistema, mas em compensação ele diminui a energia potencial do sistema. Então esse mesmo trabalho que aumentou a energia cinética é o mesmo trabalho que vai diminuir a energia potencial do sistema. Então esse menos que aparece aqui é para dizer que o trabalho vai diminuir a energia potencial do sistema. Quando a energia cinética aumenta, a energia potencial diminui. São inversamente, tá? Proporcionais. Bem, a gente pode perceber isso graficamente. Se você fizer um gráfico de barras, né, das energias cinética e potencial, isso fica mais perceptível. Então, aqui, por exemplo, quando o corpo está aqui em cima, ele tem só energia potencial, considerando que o corpo está aqui em repouso. Conforme ele vai caindo, vai chegar em algum momento que parte dessa energia potencial vai se converter em cinética, mas ainda tem energia potencial. E quando esse corpo chegar exatamente aqui no solo, que é o nosso nível de referência, aqui embaixo ele vai ter só velocidade. Então ele vai ter só energia cinética. Não tem mais potencial gravitacional porque não tem mais altura. Então você percebe por esse gráfico de barras como a energia vai sendo convertida de uma forma em outra. É o que acontece a todo momento na natureza. Um exemplo 2 de aplicação disso, analisando novamente a queda livre, seria você pensar, por exemplo, qual seria a velocidade de um corpo quando ele cai do repouso e chega até o chão. Poderia ser, por exemplo, uma maçã que caiu de uma árvore, né? De uma macieira. Então, se a maçã cair daqui e for em direção ao chão,
sob a ação da gravidade, com que velocidade ela chega aqui no chão? Bem, pelo que a gente acabou de constatar, pelo nosso gráfico de Barras, quando a maçã está aqui em cima, ela só tem energia potencial. Em algum momento aqui durante a queda, essas energias vão estar na mesma quantidade. E quando a maçã chegar aqui no solo, ela só vai ter energia cinética devido ao movimento. Então basta a gente separar aqui dois momentos, o momento inicial, o momento final. No momento inicial eu só tenho energia potencial gravitacional, no momento final eu só vou ter energia cinética. E igualar essas duas formas de energia. Energia cinética mv² sobre 2, energia de movimento. Energia potencial gravitacional, energia de posição, é o mgh. E a gente vai igualar essas duas energias. Então aqui no ponto A, eu só tenho energia potencial gravitacional. Então, energia potencial gravitacional no ponto A. Aqui no ponto B só vai ter energia cinética, uma vez que não tem mais altura. Então, aqui só vai ter cinética no ponto B. Substituindo energia potencial gravitacional mgh, a cinética é mv² sobre 2. Aqui a gente vai cancelar massa com massa, vai sobrar só GH, aqui GH, VB² sobre 2. Passando o 2 aqui para o outro lado, multiplicando, vai ficar aqui sozinho o VB² igual a 2GH. O quadrado vai para o outro lado como raiz, então a velocidade dessa maçã ao chegar aqui no chão vai ser raiz quadrada de 2GH. Ou seja, como a gravidade é constante nas proximidades da Terra, essa velocidade só vai depender da altura com a qual o corpo caiu. Ou seja, não depende da massa. Esse mesmo resultado a gente poderia obter ele usando a equação de Torricelli. Se você aplicar aqui a equação de Torricelli, considerando que aqui a aceleração durante a queda da gravidade, a gente chega na mesma resposta. O que prova, mais uma vez, que Galileu estava certo. Qualquer corpo caindo em queda livre, a velocidade dele não depende da massa. Tudo bem? Para finalizar, a gente vai ver energia potencial elástica. Se você aplicar aquele conceito de que a variação da energia é menos o trabalho, a gente prova que para força elástica, que é uma força conservativa, quando ela executa esse trabalho de movimentar o corpo de uma posição para outra, nesse caso aqui, a gente tem uma deformação, a mola está passando o processo de deformação, quando ela vai de um ponto para outro, então ela vai ter uma energia associada a essa força. Essa energia é kx², onde o K é a constante elástica da mola, medida em Newton por metro, o X é a deformação da mola em metros, e quando eu utilizar essas unidades, a energia potencial acumulada nesse sistema, que é a chamada energia potencial elástica, vai ser medida em Joule. Então perceber que toda vez que eu tenho uma mola se deformando, eu tenho essa energia potencial elástica que é determinada por meio dessa expressão. Uma aplicação prática disso é você pensar num relógio de corda. Se você dá corda num relógio, esse relógio aqui que a gente já deve ter visto muitas vezes, aquele relógio que você tem que ficar dando corda para ele funcionar. Quais seriam as energias que tem aqui presentes, né? Bem, olhando com calma, quando você dá corda, você vai fazer com que essa molinha que tem aqui dentro dela se deforme. Uma vez que o relógio entra em funcionamento, o ponteiro começa a se movimentar. Ou seja, eu vou aos poucos transformando, eu vou convertendo a energia potencial elástica dessa mola em energia cinética. Esse processo para a partir do momento que não tiver mais energia potencial acumulada nessa mola. Aí o sistema fica parado. Na prática, a gente diz que o relógio ficou sem corda. Então, o importante aqui é destacar que, nesse caso, eu tenho energia potencial elástica sendo convertida em energia cinética. Então, colocar sempre em mente que na natureza eu tenho várias formas de energia, mas eu vou ter sempre uma energia sendo convertida em outra. Tá? Bem, essa foi a nossa aula 15, parte 1. Aguardo vocês para a continuação dessa aula. Até breve.